Bem-vindos a mais um episódio Café e Negócio. Eu, Lucas Cabral, tradicional host desse programa. Estou aqui mais uma vez com o grande mestre, o inenarrável Alex Nascente. E Alex, hoje nós vamos falar sobre jornada do cliente. O que tu acha? Um tema tão latente atualmente e, ao mesmo tempo, tão deixado de lado pelos empresários. Jornada do cliente. É uma coisa que, assim, todo negócio, toda pessoa que tem um negócio, ela deveria entender a importância e o que é a jornada do cliente. Perfeito. E aí eu te faço a pergunta. O que é a jornada do cliente, Alex? Então vamos lá. Vamos lá. Largando nos peitos. Mas é assim que funciona, é assim que é bom, é assim que a gente vai para dentro, a gente tem essa característica, né? Direto ao ponto, né? Sem enrolação. Sem enrolação. Então, olha só, jornada do cliente. Cara, se fala muito em jornada do cliente, né? É um tema extremamente latente. Só que eu vejo que tem dois momentos capengas aí. O pessoal fala muito em jornada do cliente, mas se esquece da jornada do cliente interno. Perfeito. Primeiro erro. Segundo erro, as pessoas, os empresários não se transformam verdadeiramente em gestores, como a gente já falou em outros episódios, né? Empreendedores que não necessariamente pivotam para gestores dos seus negócios, não aprofundam, tá, nesse tema, não entendem o tema e não aplicam. Aí eles reclamam que outras empresas novas, ou até mesmo empresas de fora, estão vendendo mais que eles, são mais percebidas que eles. Por quê? Porque a jornada do cliente é exatamente isso. Como o teu cliente, quando tem uma dor, um desejo, uma necessidade, te enxerga. Se enxerga tu como top of mind na cabeça dele, como pode resolver esse problema, né? Ou como enrolador, ou como tu não entrega, ou como uma empresa uma cara. jornada, É uma jornada. É uma jornada. E essa percepção do cliente, ela já é basicamente... ela é autoexplicativa, né? Vamos dizer assim. É o ponto da onde o cliente conhece e enxerga a tua empresa até a compra ou pensa ou assim mais, comigo, assim, né? Ou o CS, né? Eu sempre gosto de ir mais a fundo do que todo mundo fala. Né? A maioria do pessoal, é o ponto do que o pessoal enxerga a tua empresa para comprar. Na verdade, não. Na verdade, é como ele está percebendo lá na casa dele, ou no celular dele, ou numa festa, desde como está entrando dentro dessa festa sacos de presente da tua empresa, por exemplo. Exato. Né? Como a tua empresa se posiciona nas redes sociais, porque hoje a gente não pode esquecer das redes sociais. Né? Perfeito. Né? E eu até quero chamar um adendo para você. Redes sociais, na verdade, são redes de venda. Você não pode esquecer isso, tá? Porque tudo é relacionamento. Venda. Tudo é venda, tudo é relacionamento. É que olha só, como a gente está falando de, né, H2H, one-to-one, é pessoas para pessoas, tudo é pessoas para pessoas. Então, tudo é venda, tudo é relacionamento. Perfeito. Né? E a jornada, simplificando ela para você, é desde a pessoa, do quanto a pessoa, todo o histórico, né? Que o seu Joãozinho lá conheceu a tua empresa, te conheceu teus serviços, aí ele decidiu sair de casa, pegou um ônibus ou um carro, estacionou na frente, passou na frente do teu... Como é que ele fez para chegar como no é teu que ele negócio? entrou, como é que ele é recebido, né? Como é que ele é acolhido, como é que ele é experienciado, ou então ele ligou para ti, ou ele mandou um WhatsApp, ou ele chamou nas redes sociais, porque o mundo online nada mais é do que uma replicação do mundo offline. Perfeito. Só que com outros processos. Mas você vai acolher, vai relacionar, vai experienciar, vai vender, entende? E outra coisa, né, trazendo um dado muito importante, pegando exatamente isso que tu falou. Segundo a Salesforce, 80% das pessoas considera a jornada do cliente mais importante do que o produto ou serviço entregue. Porque é muito mais sobre experiência e como a empresa se relaciona com o cliente dela em toda a cadência do funil. Tá? E aí, desde atração, arguição, conexão e recência, todo o processo do funil, ele é baseado dentro dessa experiência. E como tu ele é baseado em cima de uma jornada. E outra coisa, cara, a falta de conhecimento disso aí bota cada bom profissional, cada empresas com excelência nas entregas dos seus produtos e serviços no buraco, justamente por não entender essa importância de ter claro e mapeado a jornada do cliente. Como o cliente chega, como o teu cliente te enxerga, como tu comunica é cliente, com o teu cliente. Exato. Então, eu vou te dizer assim para ti. Eu, como cliente, chamei uma empresa porque eu vi essa empresa, tá? Né, nas redes sociais, enfim, nas redes de compra. Exato. Né, porque rede de relacionamento é uma rede de venda. Entenda-se, né? Rede de venda. E
E até eles faziam muito bem esse processo do vender sem vender, que é uma outra coisa que a gente pode falar, né? Que é o embalde, né? Exatamente. Né? E quem estiver atento ao que a gente está falando, marketing, né? Embalde marketing. preste muita atenção nisso. Entre em contato nas nossas redes sociais, ali, Alex, né, Nascente.oficial. Seja direcionado aí para o Mundo Indec, que tem pilares, né, que trabalha muito marketing, vendas e CS. Ou o próprio Instagram do podcast Café Negócio. Podcast Café Negócio. E se você é um cara que já se sente com uma empresa mais organizada, preparada e quer resultados mais rápido, pode nos chamar para a nossa aceleradora comercial. Exatamente. Né? A aceleradora comercial, ela trabalha e monta todo esse processo para ti com garantia de resultado. Isso que é o grande nosso diferencial. E o melhor, plano prático de 90 dias para recuperação do investimento. Aplicável em 90 dias. Eu duvido quem realmente põe, né, a pegada na mesa e diz, eu garanto. Eu garanto. E outra coisa, né? Mas nem tudo são flores e não existe mágica. Existe trabalho estruturado e mais inteligente. Inteligente, exatamente. Mas aí eu quero concluir. Então, liguei para essa empresa que eu até percebi, olha a jornada do cliente, percebi que ela era uma empresa que poderia me atender. Liguei, fui bem atendido, cadenciado, não foi nada, mas foi bom, né? E o produto, enfim, atrasou. Quando eu reclamei, o produto, aí começamos os problemas. Quando o produto chegou, foi entregue por uma equipe deles de entrega, né? Vou brincar aqui, um alemão fora do ar entregou, entendeu? Ainda suado, em cima do ombro, largou em cima do balcão de qualquer jeito. Eu digo, meu Deus, por cima das pessoas. Eu digo, cara... Você foi a jornada do cliente. Exatamente, entende? Então, comunicou bem, se posicionou bem, tem um vendedor bem interessante, não achei pica, mas o cara é bom, converteu e a entrega, entendeu? Ao momento da verdade, péssimo. Compro dessa empresa de novo? Provavelmente não. Eu não compro. Já disse para eles, estou dizendo aqui, só não vou dizer o nome. Entendeu? Por quê? Péssima experiência. E hoje, principalmente a nova geração, falamos hoje também em outro podcast, eles querem o quê? Rapidez, entendeu? Querem experiência, querem conectividade, querem ambiência relacional, desde meio ambiente, desde, sabe, assim... como é que eu posso dizer assim, hermeticamente responsável. Então, eles querem tudo e querem pagar pouco. Exato. Entende? Mas, Alex, se tu identificar a tua jornada do teu cliente e tu mapear ela, tu conseguir identificar os gargalos dela, tu consegue automatizar ela em algumas etapas e outras não, tá? E isso não depende do tamanho da empresa, depende do nível de consciência do empresário ou colaborador que vai executar esses pontos de contato com o teu cliente, né? Mas isso não é a jornada do cliente, ela não é uma coisa exclusiva de grandes empresas. Não. Porque assim, hoje uma empresa de uma pessoa só, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, um MEI, né, Lisane? Né? Nós estávamos conversando justamente sobre isso, sobre a questão sobre a jornada do cliente e quais são os pontos de contato com o seu cliente e aonde tu pode automatizar e aonde tu precisa ter uma inflexão ou um contato humanizado mesmo para solucionar aquele problema. Onde tu coloca ali uma abordagem ativa ou inativa, onde é que tu trabalha follow-up, onde é que tu trabalha cadência, onde é que tu trabalha recência, entende? E isso você tem que começar uma empresa de um homem só. Exato. Por que tem que começar, Alex? Porque, cara, se eu sei fazer tudo, posso fazer tudo, eu quero ficar assim, não. Você vai sentir a necessidade de tudo isso, tá? O mercado vai te empurrar. Ou ele vai te expurgar, né? Ou vai te expurgar. E aí, o que acontece? Quando tu... Cara, preciso realmente botar mais um motorista. Preciso botar mais um entregador daqui das minhas flores, mais um atendente aqui, mais um cara que vai fazer buquê. Entendeu? Tô falando de uma floricultura, de uma coisa. Cara, ele já vem aculturado, ele já vem com processo, ele já vem com orientação técnica, entendeu? Você escolheu já de uma forma com fit cultural e tudo, entende? Então, essa jornada devidamente mapeada, tu traz pessoas já específicas para dentro disso. E agora pensando... E outra, tu traz clientes certos também, que é muito mais importante também, tá? E agora pensando no corte, né, Alex, que a gente, como nós estávamos conversando, na questão da intencionalidade. Sim. Você precisa entender que a jornada do cliente ela é a etapa zero do teu processo comercial. Se tu não sabe como o teu cliente chega até ti, tu tem um grande problema. A probabilidade de tu fechar as portas é imensa, porque tu não tem
ideia como e quando melhorar o teu processo comercial. E eu complemento, tá? Porque, tipo assim, você quer ser empresário, então se prepara, Perfeito. se estrutura, aprende de verdade, não fica empírico, tá? E mesmo que tu começou na necessidade, que a maioria começou, trabalha para migrar isso para uma oportunidade. Como é que se trabalha isso? Desenvolvendo, sentando a bunda da cadeira para aprender, para poder levantar e aplicar. Só que o grande detalhe é o seguinte, a primeira coisa é planejamento estratégico, plano de ação, né? Aí onde eu falo dentro das partes de gestão, que é meta, plano de ação e execução, no talo, né? E o que você precisa? Você precisa o seu CID, ou o ICP, né? Que é o cliente ideal, tá? Para que você possa entender e, a partir daqui, entender quais são os processos que eu tenho que fazer para trazer cada vez mais o seu ICP, o seu cliente ideal. Porque, veja bem, você tem um custo de aquisição desse cliente, o famoso CAC, lá em marketing agora, tá? Mas quanto esse cara fica fica na tua base? O LTV? Qual é o LTV dele? Entendeu? E a gente está vendo que cada vez mais custa caro trazer e cada vez mais a galera sai rápido. Cara, tem que equalizar isso aqui com ICP, um cliente ideal, entendeu? Perfeito. E outra, uma dica para você, tá? Antes a gente falava muito em processo, pessoas, né, e resultados diretos, certo? Hoje a gente fala muito de verdade, né, porque a coisa já evoluiu, né, a coisa evolui e gestão é um processo evolutivo, é processos, pessoas e tecnologias. Exato. E tecnologia, volto a dizer para você, tecnologia está barata, está acessível, tá? Tem muitos RPs, CRMs, bots que você pode trabalhar. E se você está perdido nesse mundo dessas siglas, desses processos, nos chama a equipe Indec, que nós temos uma empresa chamada Aceleradora Comercial, que vai te ajudar a trazer resultados veemente e rápido para o teu negócio. Perfeito. Em que jabá, né? Chame nós lá. Pode ser também pelo direct do podcast, tá? Tanto no Instagram. Café Negócio. Nascente. Isso, alexnascente.oficial, né? Ou no próprio Instagram do Indec, né? Perfeito. Pegando, Alex, esse teu gancho, né? Já saiu até a figurinha. Já tem até uma figurinha dele. Já saiu até a figurinha, né, Ismael? Cara, tu falou muito sobre a questão do perfil ideal do cliente, né? Sim. Às vezes a pessoa quer vender para todos, né? E tu não te posiciona para tu atender aquele teu cliente específico. Porque assim, e quando tu vai montar o teu mapeamento, tu precisa levar muito em conta o perfil ideal do cliente. Senão, tu não sabe se aquele cliente... eu quero vender... ontem eu estava conversando com uma pessoa que ela estava tentando fazer uma renda extra e ela foi pesquisar o ramo de semijoias e prataria. Tá? Perfeito. E aí ela falando, comprei um produto para revender de prata para um público mais jovem, mulheres mais jovens. Tá, e eu disse, perfeito, legal. Teve dificuldade? Tive, não consegui vender nada. Eu disse, por quê? Qual é que é o teu público? É para meninas e jovens adultas, até 23, 25 anos. Eu disse, a probabilidade desse perfil ser economicamente independente ela é muito baixa. Tá? Então, ela depende de uma outra pessoa decisora para joias melhores. Precisa de uma outra pessoa que é o pagante, que é o decisor. Então, dentro da tua jornada do cliente, tu deveria ter percebido isso para saber se é viável ou não. Melhor do que isso, né, Lucas? Faz tudo isso sem aplicar dinheiro nenhum. Faz a tua pesquisa antes. Sabe o que a galera faz? Comprei. Né? Achei bonito, comprei. Achei bacana, me fez um descontão, comprei. Tá? Que tem um cliente. Mas por que tu comprou isso? Vai vender, olha o preço. Cara, não é teu core business. Nós vamos ter que abrir um novo cliente ideal disso aqui, trabalhar, tá? Vai dar trabalho, vai custar dinheiro e não é uma coisa requerida. Vai vender pouco. Não, com esse preço aqui eu vou estourar vender. Resumo da história, nós estamos há 6, 8 meses com esse produto no estoque desse determinado cliente e não vende. Entende? É isso que eu digo. Então, assim, não adianta esse iPhone aqui ser barato se eu não conseguir vender. Entendeu? Perfeito. Então, ele é caro, porque ele não roda. Entende? Eu preciso este aqui, que é um pouco mais caro, mas que roda. E que já está, que eu já domino esse cliente, entendeu? Já conheço a jornada do meu cliente, a jornada do cliente interno, os pontos de contatos, já sei como me comunicar com ele, me posicionar, né? Porque jornada do cliente, né? A jornada completa, ela passa pelo posicionamento. Exato. Certo? Exato. E isso tudo
Se você não sabe, a gente sabe como fazer para você. Perfeito, perfeito. E, Alex, ainda dentro da jornada do cliente, que a gente tem que levar em consideração, assim, né? A jornada do cliente é onde tudo começa o processo comercial. Tudo começa. Onde tudo começa. Existem algumas etapas, né? Existe a parte de conscientização, onde a marca ela se torna visível. Existe a parte de marketing, conteúdo, publicidade, toda a parte de consolidação, de arguição, até chegar na parte decisora. Perfeito. Né? Desculpe te cortar, só importante, muitas pessoas fazem uma jornada do cliente, né, do seu cliente ideal, mas esquecem que, às vezes, principalmente na venda consultiva, o chopper é ele, mas o decisor não é. É o sponsor, né? O pagador da conta, né? Exato, entendeu? E aí a gente está dimensionando tráfego, força de vendas para o cara, para a criança, para o adolescente, esse que é o usuário, show de bola. Mas o decisor não é ele. O comprador não é ele, entendeu? Quem paga não é ele. Não, e assim, ó, e importante isso que tu falou, muito importante, porque isso faz todo o sentido e faz toda a diferença do sucesso ou não da jornada, da conversão propriamente dita. Mas, cara, o pessoal esquece, vendeu, aí te vira, entregou. Esquece do CS. Esquece do CS. E o que é o CS? O CS é tão importante quanto a parte de funil, toda a parte de captação no funil. É a experiência que tu deixou no teu cliente. Na verdade, o CS veio para suplantar aí o saque, o pós-venda, né? As ouvidorias. Que é as coisas mais antigas, que já eram bons canais, beleza, já fizeram o seu resultado, mas hoje é o CS. É o que o meu serviço ou o meu produto se transforma na tua mão. Exato. Entendeu? E eu tenho que cuidar, garantir que tu tenha essa melhor transformação possível. Perfeito. Porque não é o meu olhar sobre ti. Entendeu? É o cliente sobre o olhar do cliente da empresa. Né, no cliente, que nem a gente viveu uma década atrás. Hoje é sobre eu olhar o teu olhar. Não é o meu olhar sobre ti, é sobre o teu olhar, entendeu? E o que isso vai se transformar? Em conexão, em experiência. E é aí que separa, né? Como diz o joio do trigo ou o joio das crianças lá do Cássio. É uma piada interna. Essa ficou. É uma piada interna. Mas assim, o que eu queria te dizer uma coisa, isso é muito importante que eu te disse, mas muito, 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 muito. Só que assim, quer ver vamos dar dados práticos, tá? Fiz consultoria para uma revenda de carro, tá? Perfeito. E o foco era só masculino. Só que os carros estão vindo cada vez mais com detalhes femininos e tal, né? E aí a gente começou a direcionar o trabalho de captação em cima do público feminino. Aí a gente começou a direcionar também com meninas vendendo, né? Começamos a direcionar com uma abordagem, pitch de vendas, né? Mais voltado para o E se você não sabe o que é pitch de vendas, vem para o Mundo Indec que a gente te ensina. Exato, né? Exato. Mais voltado para o feminino. Só que a gente descobriu, agora a gente vai estourar de vender. E melhorou a venda, tá? Só isso já melhorou a venda, foi muito bom. A gente já conseguiu mensurar, mas a gente não explodiu a venda que a gente imaginava. Porque a gente entendeu que o público feminino é o decisor da compra, mas quem paga é o outro. Mas quem paga é o marido. E aí nós começamos a ter um processo definido para trazer essa mulher, engajar essa mulher para né, querer esse carro, esses veículos. Aí um processo definido para atender ela. Um outro processo definido para acolher o marido. O sponsor. Entendeu? E aí, a partir daí, a gente conseguiu crescer 30%. Sabe o que é crescer em torno de 30% em veículos? Sei, eu estava lá. Mas isso são processos que a gente implementa, entendeu? Exato. E, cara, e assim, ó, e as pessoas, elas... E o interessante, pegando esse mesmo cliente, esse mesmo case, que a reclamação era que o lead era muito frio, lembra? Perfeito. O lead é frio. Na verdade, nós estávamos com um baita de um gargalo no processo comercial, né? E aí, para conseguir colocar na cabeça do cliente que ele precisava investir em treinamento e capacitação do cliente da revenda, isso, para ele conseguir entender que a gente precisava treinar e mudar a abordagem. Mas eu sempre vendi carro usado assim. Vende qualquer coisa. Não, vai, não é. Vai, não, anda, não vai. é. Era muito, né?
E vende. E vende, mas vende de qualquer jeito. Mas vende de qualquer jeito, sem estruturação, E aí sem lucro, né? Sem controle de processos e lucratividade. E aí tu fica muito à mercê, né? Claro, hoje a gente conseguiu crescer, entendeu? Com um baixo investimento de marketing e treinamento. A gente conseguiu dar uma crescida exponencial, mas realmente com lucro. E, na verdade, cara, o grande pulo do gato desse cliente em específico foi a questão do processo. Sim, Processo comercial. Processo comercial. Porque a gente implementou Pré-sale, sale e pós-vendas, e ICS. E desta forma, a gente conseguiu chegar nesse resultado justamente porque a gente mapeou o processo da jornada do cliente, levantou os pontos de contato, treinamos as pessoas dos pontos de contato. Para isso. E conduzimos um funil, né? E o que acontece, Lucas? Por que isso foi feito? Porque a gente gosta, a gente quer? Eu e tu quer? Não. Porque o mercado exige. E aí que você tem que mudar, meu querido empreendedor, empresário, gestor. Não é o que tu gosta, o que tu quer fazer da forma que tu fez a vida inteira. É o que o mercado está exigindo. É o que há de mais moderno em práticas, em boas práticas referenciais. E é isso que constitui uma jornada completa do cliente. Perfeito. Tanto interno como externo. Alex, a gente falou muito de jornada do cliente interno. Certo. Tá? Mas a gente não contextualizou o que é a jornada do cliente interno. Tá? Porque assim, ó, é importante as pessoas entenderem. Acredito. Se tu não entendeu, me chama lá, pergunta. Não entendi o que é a jornada do cliente, né? Se tu não entendeu o que é a jornada do cliente interno, agora vai, mas também pergunta lá. Pergunta, tem interage dúvida, com a gente ali. Tem dúvida, pergunta com a gente. Tem equipe para responder, Exato. equipe para te auxiliar, tem equipe para te mostrar os produtos, entendeu? Né? Hoje a gente está com 3.000 alunos dentro da Unidec, estamos com, em termos de consultoria, estamos com 68 clientes. Então, isso aí. E por que a gente tem, né? Eu tenho 30 anos parece 30 dias, né, Alex? Comecei ontem, né? Como consultor desde 99, né? E eu acho muito engraçado que, assim, né? A inovação... Nós temos um episódio que eu acho que entrou antes desse, que fala só sobre inovação e gestão da mudança. Né? Que a inovação ela não é necessariamente tecnológica, mas sim tudo. E sim, principalmente, tu tentar novos pontos de melhoria dentro da tua empresa. Isso aí. E aí, cara, essa questão da inovação, as pessoas elas se perdem, cara. Elas se perdem total. E acho que tu não... Mas tu fazer uma bela jornada do teu cliente interno e externo é uma inovação. Entendeu? Incremental. E aí vamos específico para a tua pergunta. O que é jornada do cliente interno? Perfeito. Veja bem, como é que tu te transforma num belo jardim para que as borboletas queiram sentar? Cultivando as melhores as flores e cuidando delas, preparando a terra, tirando as ervas daninhas. Isso que é fazer uma jornada interna para captar bons colaboradores, tá? Tu tem que ter uma liderança muito positiva. Claro, aí tu desenvolve aquelas lideranças que a gente já falou em outros episódios, né? As 3 principais, né? A servidora, a inspiracional e a pragmática, tá? Mas tu criou uma bela essência para buscar essas melhores pessoas. Tu fez uma contratação estratégica, tá? Hoje eu não vejo empresa crescendo e ganhando dinheiro se não tiver um RH estratégico, um administrativo estratégico e um marketing estratégico. Exato. Pelo menos esses 3, tá? Sim. Tá? Então, o que acontece? As pessoas vão querer entrar. Show de bola. Aí tu tem ali um manual técnico de onboard. Depois tu tem o desenvolvimento de carreira. Tu tem reuniões de radar, que nem a gente tem aqui dentro do nosso grupo toda semana. E algumas com one-to-one, com alinhamento expectativa e melhoria contínua, alinhamento, análise. Cara, tu tá mostrando a rota das pessoas. E aí tu treina essas pessoas nos pontos de contato com o cliente, entendeu? Esse rapaz lá, o alemão que eu falei da entrega, não foi treinado. Porque ele provavelmente precisava do serviço ou a empresa precisava substituir de uma entrega, ou de uma entrega, botou de qualquer jeito. Então, e aí, assim, se você contrata alguém de qualquer jeito... A probabilidade da entrega do serviço vai ser de qualquer jeito. E a forma que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Entendeu? Então,
Olha só, falando aqui rapidamente, mas estou mostrando para você como é uma jornada do cliente interno. E ele vai impactar na jornada do seu cliente externo. E muito. Não adianta gastar horrores para trazer cliente se tu não cuida da tua base. Isso é básico. É verdade. E outra coisa, né, Alex? Quando a gente fala em jornada do cliente interno, cara, a gente tem que levar em conta que a gente precisa ter um desenvolvimento pessoal antes, né? Sim. Porque tu vai trabalhar com pessoas. Sim. E aí, assim, Sabe eu tenho uma oficina e tenho 3 auxiliares lá. Cara, se tu não... O cara pode ser excelente tecnicamente, mas se tu não desenvolver ele para lidar com teus clientes, é melhor que ele não tenha contato com o teu cliente. Tu quer ver? Eu vou dizer um negócio para ti. Fizemos também numa determinada rede de oficinas, né? É rede, eles têm 3 cidades. Então, não é uma empresa pequena. Só que o dono, né, ele e o irmão são os sócios dessas 3 unidades. Só que eles são pessoas bem técnicas, os dois, e bem fechados. O pai, que ainda atua, também é bem técnico, bem fechado. Então, ficou cada um gerenciando uma empresa. Na verdade, fui contratado para dar um overview nas 3, ok? Organizamos algumas coisas, mas eu segui mesmo na maior, que é a do irmão mais novo. E aí, qual foi a minha principal questão ali, quando eu vi que é difícil esse molde dele? É sacar ele do atendimento. Sacar ele da linha de frente. Entendeu? Tira ele do ponto de contato. Tanto que a gente fechou a oficina, a parte, né, técnica de serviço, certo? Está fechada, ninguém tem acesso. Aí tem uma moça que atende, uma né? consultora técnica. E um técnico que conhece de mecânica e tal, mas que é mais influencer. No DISC, tá? Nas ferramentas de assessment. E fique atento. Estou falando do processo para você, como acontece no seu dia a dia do seu negócio. É só você organizar, tá? Eu tenho uma padaria. É a mesma coisa. Certo? Tem pessoas que têm que estar escondidas. Estávamos conversando agora há pouco, né? Exatamente, entendeu? Só que o que acontece? Estou falando de ferramentas de assessment. Se você não sabe o que é, vem para o Mundo Indec, que aqui a gente tem muitas matrizes e ferramentas, tá? E a gente pode te auxiliar nisso, a fazer testes antes da tua contratação. Perfeito. Tu vai botar as pessoas certas nos lugares certos. Botei essa pessoa no lugar certo, fazendo a coisa certa, entre a oficina e o atendimento. Ele serve para os dois, ainda entrega carro, aquela coisa toda, ele é bem solícito e tal. Show de bola. Bingo, deu certo, não tivemos mais reclamação, não tivemos mais gente dizendo que os funcionários são estúpidos, porque tem outro problema. Os funcionários, muitas vezes, são reflexo espelho do dono. E outra coisa, né, Alex? Quando a gente tira, às vezes, o problema do ponto de contato, tu consegue ter uma melhoria na tua jornada do cliente fantástica, né? Fantástica. Porque as pessoas fazem o que tem que fazer. Exato. E eu vou te dizer uma outra coisa, tá? Que é muito importante. A gente está falando de jornada, a gente está falando de um monte de coisa assim, né? Nossos temáticos, nossos cursos. Mas de nada adianta se no final do dia não tiver dinheiro sobrando no caixa. Tá? Então, tudo isso que a gente faz e fala para você, a gente tem um cuidado. No final do dia tem que sobrar dinheiro no caixa. Senão tá fora. Senão não é negócio. Alex, nós estamos nos encaminhando para mais um final de mais um episódio. Eu queria que tu deixasse uma mensagem sobre a parte de jornada do cliente. Porque, assim, nossa jornada do cliente, a nossa cultura organizacional dentro da nossa jornada do cliente da Nascente é acolhimento, relacionamento e experiência. Então, e como nós batemos muito forte em cima dessa parte de acolhimento e experiência, eu queria que tu deixasse uma mensagem bem... para aquele cara que, assim, ele está começando. Tá? E pensa que isso é bobagem. E eu só preciso tocar o negócio. Não, eu não vou contratar alguém para vender, eu preciso contratar um ajudante aqui para me ajudar a paletear um ar-condicionado. Então eu vou começar então pela cultura. Crie uma cultura forte no seu negócio. Eu não tenho cultura aqui, então tu tem uma cultura de não ter cultura. Crie uma cultura forte, estratégica, tá? Chame pessoas para andar junto, pessoas que conheçam algum processo que você não conhece, tá? Porque lembre-se, tem 2 jeitos de fazer as coisas. O seu jeitão, tá? Que pode até te levar para algum lugar, com muito, né? Até onde for a tua força do braço, certo? Mas não te leva para longe. E o jeito certo, que é o jeito acompanhado. Perfeito. Tá? E esse jeito acompanhado, eu tenho tranquilidade para falar. Nós, do Indec, temos o processo, temos a solução para você trazer resultado veemente para o teu negócio. Perfeito. Então, se tu gostou desse conteúdo ou quer saber mais sobre esse tipo de conteúdo, siga Café e Negócio na sua rede social preferida e vem com a gente, galera, tá bom? Forte abraço!